Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro O Carro do Êxito, de Oswaldo de Camargo. Esse livro foi o livro que eu ganhei pela primeira vez na parceria que eu estou fazendo com a Companhia das Letras na Educação. A gente precisa fazer posts com o livro, divulgando, explicando, dizendo o que a gente achou e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Eu não conhecia esse autor, não conhecia esse livro também. E quando a gente faz as parcerias, eles botam uma lista lá de 4 livros, pelo menos dessa vez foram 4, né? Pra gente escolher qual a gente prefere. E aí eu li as sinopses, né? Isso daqui eu achei muito interessante, porque esse é um livro de contos, que são pequenas histórias, pequenas narrativas. Tem contos de 10 páginas, tem contos de 3, tem contos de 5, tem algumas imagens também. É um livro para pessoal do ensino médio. Eu me interessei porque o autor tinha a intenção de falar sobre a população negra no Brasil, principalmente entre as décadas de 1930 e 1970, trazer esses personagens negros com lugares de destaque na sociedade, né? E eu achei isso super interessante. O título do livro Carro do Êxito é como se fosse meio que uma paródia ou uma releitura, talvez, não sei se posso chamar assim, porque eu nunca li a outra obra, do Mário de Andrade, que se chamava O Carro da Miséria. Aí já diz muita coisa, né? A respeito principalmente de trazer coisas boas, ao invés de coisas, visões pessimistas e tudo mais. Porque quando o Mário de Andrade fez esse dele, O Carro da Miséria, é um livro de poemas, se eu não me engano. Ele estava falando, eu nunca li, só li a respeito do que se falava, né? E ele também faz uma pequena abordagem aqui, né? Uma pequena referência, principalmente no prefácio. Ele falava sobre as transformações do Brasil na década de 1930, que teve a participação de Getúlio Vargas, a entrada do modernismo na literatura, na cultura e tudo mais. Depois, o Estado Novo, essas alterações que foram acontecendo historicamente no Brasil. E aí, com a visão modernista, né? Tem muito uma abordagem um pouco pessimista, vamos dizer assim, a respeito das coisas, romantizada. Mário de Andrade, pelo que eu li a respeito, ele falava, para a época foi, e alguns críticos ainda falam, né, que foi uma visão crítica a respeito do Brasil naquele momento. Tinha mais coisas negativas do que positivas, né? Então, o Oswaldo de Camargo, ele trouxe o Carro do Êxito. Isso no prefácio foi super bem apresentado, foi incrível, eu achei maravilhoso que o Mário Augusto Medeiros da Silva, nesse prefácio, ele mostra essa visão panorâmica do Brasil, nesse período em que o Oswaldo de Camargo escreveu. Ele fez um compilado de contos, mas esse livro foi publicado em 1970. E aí ele traz, né, o contexto histórico e social da época para contextualizar a nossa leitura e o que a gente lê a partir do que ele escreve, né? Nesse prefácio, ele faz essa abordagem de que o autor faz questão de colocar e abordar os negros num lugar especial, num lugar não especial, mas num lugar em outros lugares que não os lugares em que a gente costuma ver os negros, nessa intenção justamente de fazer com que os negros se vejam, aquela coisa da autorrepresentatividade, né? Da representatividade nos livros, nos contos, na cultura, na literatura, coisa que pouco se vê. É uma coisa que tem que ser avançado a respeito do lugar do negro na sociedade, mas ainda mais para aquela época se vê pouquíssimo. E talvez por isso o autor não chegou na expectativa que eu criei em relação ao que eu esperava, né? Dessa abordagem ao lugar do negro na sociedade. Teve muito isso, assim, e isso me encantou no prefácio. Eu achei incrível, porque o autor, em todos os contos, com todos os personagens, ele faz referência às lutas antirracistas da época, o que eu achei incrível. Muitas coisas eu não tinha conhecimento, e não só aqui no Brasil, mas tinha muita influência, principalmente do norte da América, né? Eu achei isso muito interessante. Só que em quase todos os contos, não era o êxito por completo, sabe? Os negros estavam, sim, em lugares de destaques, em lugares que os negros não costumam estar,
ou que eles estão, mas a gente não vê muito e, na verdade, acaba sendo um ciclo, né? Só que o final da história é sempre triste, é sempre problemático, é sempre psiquicamente tenso para esses personagens. Então, fiquei um pouco decepcionada nesse sentido. Mas eu vou comentar cada um dos contos brevemente, para vocês terem uma noção basicamente do que eu estou falando. E aqui no prefácio eu vou apresentar rapidamente o que o Mário, né, que fez o prefácio, resumiu o que seria a obra, né? A experiência negra brasileira, apesar de tudo isso, vive e resiste dia após dia e felizmente continuará sob diferentes formas a perseverar. O carro do êxito é um testemunho desse paradoxo de afirmação em face da dupla morte, em momentos importantes da história social brasileira, seja em 1972, 2016 ou 2021. Não foram nem têm sido tempos fáceis para a vida brasileira, em especial a negra, registrada para leitoras e leitores do presente, que poderão ter acesso à sua obra e se emocionar com experiências do passado, que muitas vezes não são dadas a conhecer e referenciar em razão do preconceito ou obscurantismo. Oswaldo de Camargo é um mestre da narrativa breve da literatura negra brasileira, da qual seu livro é exemplar e sua batalha longeva, digna e insubmissa. Resume bem, esse homem que fez esse prefácio foi perfeito, eu adorei, foi muito bom. O primeiro conto é O Menino e o Oboé. Cadê o oboé, menino? Toca aí o oboé. O oboé, para quem não sabe, é um instrumento de sopro, né? E é um instrumento super raro de se ver, que pouca gente toca, não é um instrumento tão popular, vamos dizer assim. E esse menino foi criado por padrinhos, se eu não me engano, tia, uma coisa assim. E ele teve a oportunidade de estudar numa escolinha em que o professor dava aula desses instrumentos assim exóticos, vamos dizer dessa forma, né? E ele aprendeu a tocar oboé e ele era o cara no oboé. E ele era um menino negro, né? Como todos os protagonistas dessas histórias contadas por Oswaldo Camargo. Ele sempre era chamado para fazer shows e tudo mais, até que teve uma deputada, vereadora, algo assim, uma política, que estava se aproveitando do talento dele, queria usar pautas raciais nos seus programas de governo para se vangloriar, né, para ganhar status e voto. E ela começou a usar esse menino para fazer esse tipo de coisa, o que o revoltou um pouco. Ele estava realmente ocupando lugares de destaques, porque principalmente começou a tocar um instrumento super incomum, e ele tocava justamente nessa intenção de fazer com que outras pessoas, outros meninos negros, vissem que eles seriam capazes de ocupar outros lugares, inclusive de tocar o boé, que era uma coisa tão diferente, né? E no final ele ficou revoltado com essa situação, fez uma espécie de revoluçãozinha. Uma revolução micro, né? Revoluçãozinha pejorativa, porque as revoluções sempre fazem muita diferença. E aí, no final, não vou dar spoiler de nada, tá? Só vou falar por alto nas coisas. Ele acaba frustrado. Só isso que eu tenho a dizer. E todos esses contos, na verdade, me fizeram ver que ainda não era a coisa que eu espero a respeito de literatura negra, sabe? Eu posso estar equivocada ou muito iludida, não sei. Mas no final, eles sempre me fizeram ver que o negro pode sim, ele ocupa sim qualquer lugar que ele quiser na sociedade, inclusive lugares de privilégios, mas ele sofre muito embate com isso. É a realidade também, né? Eu sei que sim, mas talvez essa realidade se reproduza justamente por causa dessa falta de representação. Não sei, é uma coisa que eu penso que talvez me falte estudos a respeito, mas a princípio o que eu penso é isso, pode mudar daqui a um dia. Eu percebi isso. Você pode ocupar esses lugares, mas você sofre muito embate, você não é respeitado, você não é valorizado. Você tem que resistir real, sabe, para continuar ocupando esses lugares enquanto pessoa negra, fazendo coisas desse tipo enquanto pessoa negra. Então, foi um pouco frustrante para mim. O segundo conto foi escrito em 1942, Maralinga. A maioria dos contos ele intitulou como cidades de São Paulo, que era onde ele morava, e que ele escolheu, não sei por qual razão, para escrever esses contos. E Maralinga foi um conto sobre um menino que era órfão de mãe e o pai estava o levando para a casa de uma espécie de padrinho, um fazendeiro,
que ia passar a cuidar dele. E ele disse, deixou bem claro para o pai, que ele seria tratado como filho ali naquela casa. Não ficou claro se ele realmente ia ser tratado como filho ou se ele ia ser uma espécie de amo, não de escravo exatamente, mas assim, não sei, não ficou muito claro. E esses contos têm muito disso, sabe? Não, tem muitas coisas que ficam no ar para você tirar suas conclusões. Isso eu acho interessante porque gera muito debate e discussão a respeito do livro, e o livro nunca se acaba, né? Então, para mim isso é essencial. E foi basicamente isso. Esse conto, ele vai para uma fazenda com o pai dele, lá ele fica e é muito sofrimento, assim. Ainda que ele vá alcançar um lugar de prestígio de ser, por exemplo, o filho do fazendeiro, ele tem esse lado do sofrimento pesado, tanto de ter perdido a mãe, quanto de ter que abrir mão da família, ter que ficar longe da família, que era o pai e o irmão, que ainda eram sobreviventes. Não sei o que aconteceu com a mãe. Ele teve que abdicar disso para ter uma vida minimamente melhor, né? E tem o outro conto, que é de 1960, que foi feito em 1960, que é Niger. Ou, Acho que é Niger, se fosse Níger, deveria ter acento, né? Mas enfim. o protagonista é um jornalista negro, e isso eu achei muito legal aqui nesse livro, porque o Oswaldo de Camargo é um jornalista, e ele se dedicou à escrita depois, a ser escritor, mas ele é um jornalista muito envolvido com a causa antirracista. E isso foi muito legal, porque ele fala de jornais, de eventos, de comemorações daquela época desse movimento, que eu achei super interessante. E aqui, o jornalista é um ativista negro. O desenrolar da história é ele falando de eventos negros, que um deles é até que existiu mesmo, e muitas referências ele faz de coisas que existiram aqui, né, o autor. A bonequinha do café, que era um concurso de beleza para mulheres negras. Olha o nome, né? A Bonequinha do Café. Revista, uma espécie de revista e jornal de pessoas e assuntos relacionados ao negro, né? Que era a voz da raça. Tinha esse Niger também. Ele tá trabalhando nessa editora de jornal e vai descrevendo ao longo do texto, né? Conto que ele vai publicar esse texto e ele acaba escrevendo e dá pro editor-chefe lá, mas assim, ele tem um resultado inspirado e aí bate mais uma vez nessa tecla de que o cara é jornalista, ele faz parte do movimento negro, do ativismo, mas a moral da história ele acaba sofrendo mais uma vez e não conseguindo o que ele gostaria. Negrícia é de 1970, é um evento em que o protagonista está falando sobre é ele observando esse evento e o filho do carinha lá que está comandando o evento. E eu achei muito interessante essa forma de escrever, o protagonista ser uma pessoa que está observando a situação e ele cria um protagonista para a história que ele está narrando. Eu achei isso bem legal. É um evento movimento negro, né? O evento para homenagear o Dia da Mãe Preta, que esse evento foi criado em homenagem, em lembrança à Lei do Ventre Livre, né? Que era aquela lei que, a partir daquela data, a mulher que tivesse filhos, eles não seriam mais escravos. O que é muito complexo, né? Mas enfim. E esse cara que está organizando esse evento, que é o pai desse menino, me parece ser um homem branco. Ou se for um homem negro, é um homem negro que não é crítico, sabe? Às coisas e às pautas do movimento negro e tudo mais. Mas me parecia que era um homem branco. Ele era filho, um jovem preto, filho de um cara branco. Ou um cara negro que não. Super aleatório. E aí esse cara que narra, ele faz essa observação o tempo inteiro de empatia com o menino, ele comentando com uma colega dele, né? Que, ai, como eu queria que você conhecesse a minha família, vem pra minha família, como se fosse assim. Lá é como se naquela família em que ele vivesse, ele não fosse ele não tivesse identidade e ele fosse triste e infeliz naquela situação. E se fosse para a família do que estava narrando, ele ia se encontrar. Então, achei isso muito interessante. Aí ele chama o garoto lá, faz ele passar uma vergonha, usa termos desnecessários, mostrando que sabe demais. O conto gira em torno disso, né? O próximo conto é Porque Foi ao Bendito Corvo, de 1970, que é sobre um cara negro, um adulto, né?
morava com um holandês. Esse holandês deu um emprego para ele de chofer e secretário dele. Esse personagem principal, né? Ele escrevia poemas e o holandês traduzia para a língua dele e divulgava lá para os amigos dele, na terra dele. Ao longo do livro inteiro, ele vai vivendo a sua vida e em busca desse Benedito Corvo, que era uma espécie de referência antiga, ou curandeiro, um ancestral daquele pessoal naquela época, que faz as suas coisas, vive os seus dias e conversa, e ele tá sempre naquela espécie de depressão, sabe, diária, de eu preciso saber da minha vida, porque que eu não sei do meu futuro, essa incerteza, essa confusão, sabe? Ele fica o tempo todo assim, as pessoas ficam falando para ele, é o Benedito Corvo, ao mesmo tempo, ele fala que ele não vai trazer resposta nenhuma, mas quando ele fala que quer ir, aí as pessoas falam que não vai adiantar nada, que tipo, ele não existe, fazem referência a esse Benedito Corvo como se ele fosse um mito. E na verdade, no final, ele não chega a encontrar essa pessoa, mas ele fica com essa esperança e tudo mais. Mais uma vez, aqui ele ocupa um lugar de destaque. Ele era chofer, mais ou menos, né? Porque geralmente esse é o lugar do negro na sociedade, né? Mas ele tinha essa costa quente por ele e fazia ele crescer mais ou menos por causa dos seus poemas. Os poemas que ele escrevia, ele era um ótimo escritor de poemas e isso era traduzido e tudo mais. E ele vive nessa incerteza, nessa espécie de depressão. Esse é um conto um pouquinho meio macabro. E o próximo é Genoveva. Foi escrito em 1940. É um filho que visita o pai, família negra, né? Ouvindo essas histórias de família, eles fazem referência a uma irmã do pai dele, né, que era a tia, e diz que ela foi criada na Casa Grande, vamos dizer assim. Não se sabe nesse conto se ela foi morta ou literalmente, né, ou se ela morreu para esse irmão. Mas esse irmão fala dela com muita saudade. Eu não sei se quando ela foi para Casa Grande ela ficou snob, não quis mais falar com eles, ou ela foi proibida de fazer isso. Não sei muito bem o que aconteceu e não fica muito claro, mas é um conto que fala sobre essa coisa da memória, separação para uma melhora de vida, talvez, sobre a vida dela, que ela engravidou e tudo mais. E é um conto, assim, de 3 páginas. É bem curtinho e deixa mais essa coisa, assim, de nostalgia, de saudade, de dúvida, né? Na verdade, não, num momento não tão feliz, não para os irmãos que ficaram tanto pela separação quanto por eles não terem acessado aquela vida, né? E esse menino que volta parece que tem uma vida boa, faz algum tipo de trabalho importante socialmente. O próximo é o Medo. Esse aqui foi o conto mais doido. Faz referência ao catolicismo. Não tem muitos detalhes, pelo menos eu não me atentei a muitos. Tem uma espécie de um pouco de diferença que fazem entre os meninos negros e os brancos na igreja católica e tudo mais, mas assim, uma coisa bem sutil, que parece nada, mas é muito. Ele acaba se submetendo a certas coisas para comer o pão e pegar uma espécie de moeda no final da missa, enfim, basicamente isso. Louçã, foi escrito em 1960, esse foi o que eu mais gostei. Foi o que eu mais gostei, não sei por que me tocou tanto esse conto, sabe? Mas era o conto sobre um menino que fazia entregas para a tia dele, ele trabalhava com ela. E ele gostava muito de ler. Ele tinha um amigo que emprestava livro para eles, ele pegava livros de uma espécie de biblioteca, se eu não me engano, que tinha no bairro. Ele gostava muito de ler, ele era muito esperto e ele sabia dessa esperteza, dessa inteligência que ele tinha. E ele não baixava a guarda para ninguém por causa disso. E ele estava sempre falando que ele queria fazer o que ele queria, sempre. E ele era muito divagador, por exemplo, ele passava por uma árvore, por uma floresta ou por uma parte assim da natureza que chamava a atenção dele, ele ficava viajando naquilo e aquilo acabava trazendo ele na questão das entregas, mas e uma vez a tia até chamou a atenção dele por causa disso e tal. Aí ele falou que queria fazer logo para acabar logo o trabalho, para ele poder ler os livros dele. Até que um dia ele foi fazer uma entrega na casa de uma menina que a viu da janela e falou para ele entrar.
e eles foram na biblioteca. Ele ficou encantado que a casa dela tinha uma biblioteca e ele não sabia que isso era possível por dentro da casa de alguém, né? Esse tipo de coisa existia. E ele ficou super encantado e tudo mais. Eles falaram uma palavra, ela não sabia o significado, aí eles foram buscar o dicionário. Aí quando chegou lá, ele viu esses outros livros e tudo mais, aí não acharam o dicionário. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse conto foi a questão de a menina tinha acesso à educação, a todos aqueles livros, e ela não tinha conhecimento de nada. Era uma pessoa, uma menina super aleatória, que não sabia de nada, que poderíamos chamar de burra, né? Ela tinha acesso, mas não aproveitava daquilo ali, ou não podia, de repente, porque ela era mulher, né? Não sei muito bem. Mas esse menino que tinha um acesso super dificultado era super inteligente, ou seja, quem as pessoas diriam que não teria acesso a nada daquilo, que seria burro, que seria ignorante, era o que realmente tinha. E aí ele falou que ia anotar, não acharam o dicionário, né? Ia pegar o dicionário na casa dele, ia anotar a palavra e ia levar para ela. Quando ele passou lá de novo, a janela estava fechada e me pareceu que a família dela a proibiu de fazer aquilo, né? E, enfim, é mais uma história que fica em aberto, né? O próximo conto é Família, de 1960, em que é a história de um menino que fala de memórias familiares e que parece que não é a sua família de fato, ele era amigo dessa família. Aí fala da menina, fala de um outro menino que casou e tudo mais, e faz referência aos jornais e revistas da época, o que é muito interessante. E é mais um conto assim sobre essas memórias, né, familiares. Civilização, 1970. Esse já é um conto que fala mais sobre o amor, acho que foi o primeiro que eu vi que tinha mais esse cunho assim, que era um cara que tocava e que era músico, né? Mas ele era infeliz, não estava satisfeito com a sua vida, ele tinha lugar de destaque, ele era reconhecido, mas acredito que por causa, não só por isso, né? Mas o livro fala mais sobre essa questão de que por ele não ter o amor correspondido ou não ter essa mulher como sua amada de fato, isso deixava muito infeliz. O próximo é Negritude, de 1970, que era um jovem que trabalhava e contava as horas para chegar ao horário que ele saía do trabalho, se não me engano, para encontrar os meninos engraxados que fizeram parte da vida dele, da infância dele. É como se ele parasse naquele momento ali e voltasse a uma parte da infância dele que ele gostava muito. E aí ele encontra ele tem uma amizade, não me lembro muito bem, com uma menina que estuda numa universidade ali próxima e ela era admirada e tudo mais. E ele era apaixonado por ela. E ela leu um trecho do livro do Abdias Nascimento, que eu amo, adorei ele ter citado Abdias Nascimento, e fez ele refletir sobre a questão da negritude, né? E a frase era: negritude é, antes de tudo, uma atitude, 400 anos de servidão. Aí eles ficaram refletindo sobre isso e tudo mais, e ele chegou a uma reflexão que não deixou ele muito bem. Achei bem interessante esse conto por conta disso. O próximo conto foi Esperando o Embaixador, de 1970. Eu achei esse conto bem legal também, porque foi um cara que foi chamado por um colega que tinha sido convidado ilustre desse evento. Aí, o embaixador da Nigéria. O embaixador da Nigéria ia nesse evento e ele foi chamado para ir, porque ele era uma espécie de redutor e ele seria apresentado ao embaixador. Isso seria bom para sua carreira e a tia dele ia ficar falando dele para todo mundo. Então, ele começou a conversar com uma menina lá, que chegou, uma branca. O carinha que o levou deixou ele solto lá na festa, né? E depois ele ficou bem revoltado com isso, porque, pô, o cara me trouxe, ele fica aqui pagando de que não me conhece, fica me deixando sozinho aqui. Minha tia tá super enganada se ela acha que vai poder ficar contando vantagens a respeito da minha presença aqui neste lugar, esperando o embaixador. Aí depois ela fala onde estava o embaixador e que o embaixador não ia aparecer ali. E aí
mostra a questão da decepção dele com esse embaixador da Nigéria, porque ele bota tantas expectativas, pô, o embaixador da Nigéria, que é um símbolo para a luta do movimento negro e tudo mais, e o cara tava na casa de um branco. E a menina falou que ele não ia por causa disso. Esse eu dei spoiler porque não tinha como. Esse foi o segundo conto que eu mais adorei desse livro. É Damião, que era. A mais que a maioria desses personagens trabalham, né? São jornalistas, né? E ativistas do movimento negro. O Damião tava de saco cheio da hipocrisia dentro do movimento negro. E ele começou a criticar esse conto, que também é muito bom. Ele começou a criticar o movimento negro. Sempre ele era do contra, sempre botava o pessoal, a palavra deles em xeque, porque eles estavam sendo hipócritas. Estavam ali dizendo que eram o que acontece muito em movimento social, em movimento estudantil, em qualquer tipo de movimento. As pessoas perdem o foco do que elas deveriam realmente lutar, né? E Damião era esse revolucionário e ele não fazia por menos em constranger os parceiros dele, chamando eles para a realidade que deveria ser do que deveria, né, ser o movimento negro, até que armaram uma para ele e não fica muito claro o que que é. Me pareceu que foi uma exposição pública, assim, aproveitaram o momento em que ele estava bêbado e fizeram ele passar uma vergonha pública e não sei se um linchamento, talvez, não sei, mas eu sei que ele foi punido por isso, o que acontece muito, né? E o último conto foi Plebeia. Não, o último Último não, tem mais. é a Plebeia, de 1930, uma mulher que vivia lembranças, que narra lembranças, memórias da vida dela, que não eram uma das melhores. E me parece que ela era uma espécie de prostituta ou uma dessas mulheres, uma cortesã, algo assim. E tem alguma relação com o cristianismo também, católico, né, principalmente. E não é uma história muito feliz também. Então foi basicamente isso esse livro. Eu esperava mais, mas achei muito interessante, ainda mais para a época em que ele foi escrito. Achei muito interessante as abordagens que ele faz. A literatura é história também, né? Ainda mais literaturas tão críticas e pontuais como essas, que fala sobre a questão do antirracismo no Brasil entre as décadas de 1930 e 1970. Então, provavelmente era uma coisa bem sutil também. Eu acredito que ele teria muito mais a dizer, pelo menos eu espero, né? Que ele tivesse mais a dizer. Porque ditadura, né? Aquela coisa da censura é super comum. Então, gostei dos lugares que os negros ocuparam, gostei também, assim, de como era o psicológico, como era a mente, como funcionavam essas questões psicológicas deles. Um pouco decepcionada em relação ao êxito de fato dessas histórias, mas foi muito interessante. Gostei muito, agradeço a Companhia das Letras mais uma vez e curtam, comentem, interajam nesse vídeo, porque eu gostaria de continuar com essa parceria, tá bom? Tchau, tchau, gente.